Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira, dia 20 de setembro. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou para a próxima quarta-feira, dia 27, a votação do projeto que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Já o assunto no Supremo Tribunal Federal vai voltar a ser julgado hoje e deve se arrastar até amanhã. O novo texto pode sair só na semana que vem. O julgamento do recurso sobre o marco temporal retorna à pauta da sessão do plenário desta quarta-feira. Será a 10ª sessão sobre o tema, que começou a ser analisada em agosto de 2021. 5 ministros ainda vão apresentar suas posições: Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. O STF terá cadeiras para 100 indígenas acompanharem dentro do plenário e outros 500 indígenas podem acompanhar do lado de fora. Até o momento, há 4 votos contra a aplicação do critério na definição das áreas ocupadas pelos povos originários. São eles o relator, ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Luiz Roberto Barroso. E há outros 2 votos no sentido de validar o uso do marco temporal como um requisito para a concessão das áreas de uso indígena: o do ministro Nunes Marques e o do ministro André Mendonça. Além da divergência em relação à validade do marco temporal, os ministros também apresentam soluções diferentes para a indenização de não indígenas que ocupam atualmente as áreas dos povos originários e para a compensação dos indígenas quando já não for mais possível conceder a área reivindicada. A temperatura subiu em todo o país. Só aqui em São Paulo hoje a máxima é de 31 graus, mas podem ter certeza que a sensação térmica é muito maior. E a previsão é de mais calor extremo em alguns municípios nos próximos dias. Como forma de prevenir a desidratação nesses períodos de baixa umidade, é recomendado beber bastante água, mas é bom saber a quantidade certa para cada pessoa. A nossa repórter Maria Clara Leite nos auxilia a descobrir. Quando a questão refere-se à quantidade de água a ser ingerida por dia, muitos têm a mesma opinião. Uns 2 litros de água? 2,5. Uns 2 litros. As principais recomendações realmente apontam para essa média de 2 litros diários. Mas estudos sugerem que esse número não é ideal para todos. Na verdade, já tem até uma fórmula que revela a dose certa para cada um. Cada um é diferente de outra pessoa. Então, as necessidades, elas podem mudar. O peso, quanto maior o peso, quanto mais peso uma pessoa tiver, maior a necessidade de líquido também. Por isso que a calculadora ela pode ser um norte ali para nos ajudar. Essa conta matemática considera que são necessários 35 mililitros de água para cada quilo do peso corporal da pessoa. Assim, se ela pesa 60 quilos, por exemplo, multiplica-se 60 por 35. E o resultado será de um pouco mais de 2 litros de água por dia. Mas a especialista diz que outros líquidos também podem ser incluídos nessa conta. As bebidas líquidas vão nos ajudar muito. Quando a gente fala em água de coco, eu já consigo ali ter mais minerais para o dia a dia. O suco, ele é um bom veículo também, uma boa forma de hidratar. Só que tem que ter cuidado, principalmente quem tem pré-diabetes e diabetes. E de volta à quantidade, a médica lembra que esse número ainda depende de outros fatores, como o suor. Quando a gente faz qualquer atividade física e aquelas pessoas que transpiram mais, eu preciso repor de 300 a 500 ml por hora de líquido. Então, se você transpira mais, você também tem que se hidratar, para eu conseguir manter o meu equilíbrio. E quando o calor aumenta, também cresce a necessidade de tomar água. Os termômetros marcam 29 graus na capital paulista e registram temperaturas ainda mais elevadas em várias cidades brasileiras neste exato momento. Com esse calorão, somente o consumo adequado de água para evitar a desidratação. Um problema que pode causar secura nos olhos e na boca, cansaço, tontura e até desmaios.
A água, ela é o fluido mais importante dentro do nosso corpo. E se eu não consigo repor esse líquido, o meu organismo ele vai pensar o quê? Poxa, se está puxando essa água, eu não vou conseguir manter os níveis de sódio, de potássio, de cálcio, que são minerais que a gente tem também no organismo. Por isso, quem se hidrata regularmente desintoxica o organismo como um todo, regula a temperatura do corpo, tem pele hidratada, lubrifica as articulações e melhora o funcionamento do intestino e dos rins. Quer motivo melhor para começar a se hidratar corretamente? Para quem não tem o hábito, segue a recomendação. Sempre mantenha por perto uma garrafa d'água com a quantidade necessária ao seu organismo ou várias garrafas que somem a sua dose certa. Assim fica mais fácil saber exatamente quanto já tomou e quanto ainda precisa tomar. E utilize alarmes ou aplicativos de celular para lembrar de tomar sempre, de gole em gole, o dia inteiro. Nós precisamos de líquido para manter o nosso equilíbrio. Então, água é o melhor remédio. Com certeza, então vamos nos prevenir. E agora, nos destaques internacionais, centenas de pessoas se reuniram para se despedir de 4 palestinos mortos em operações israelenses na Cisjordânia. As forças israelitas também atacaram um outro campo de refugiados, onde mais um palestino morreu. Na faixa de Gaza, um 6º palestino também foi morto pelas autoridades de Israel após violentos protestos na fronteira com o país. A incursão tinha como objetivo capturar militantes da resistência armada palestina procurados pelas autoridades de Israel. O Ministério da Saúde palestino informou em nota que Durgan al-Lakras morreu ao receber um tiro na cabeça pelo exército da ocupação durante uma agressão contra o campo de Aqabat Jaber, perto da cidade de Jericó. O exército afirmou em nota que foram lançados artefatos explosivos contra as tropas, que responderam com balas reais contra um dos suspeitos e o neutralizaram. O Ministério palestino também anunciou a morte de Yasser Moussa, de 29 anos, que foi ferido durante um ataque israelense em um campo de refugiados em Jenin, também na Cisjordânia, na noite de terça-feira. No total, o ataque das tropas israelenses matou 4 palestinos. As brigadas de Ezzedine al-Qassam, braço armado do movimento islamita Hamas, que controla a faixa de Gaza, afirmaram que 2 dos mortos em Jenin eram seus membros. A Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967, se tornou cenário de uma violência crescente. Há muitos ataques de palestinos contra alvos israelenses e ataques de colonos israelenses contra comunidades palestinas. E agora vamos falar sobre a Assembleia Geral da ONU em Nova York, onde o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, aproveitou para reivindicar a aplicação de taxas a países endividados ao Fundo Monetário Internacional. Vamos ver. O Fundo Monetário Internacional não pode aumentar as suas taxas de juros sempre que o Banco Central americano aumenta suas taxas para conter a inflação do seu país. Não pode, mas o faz. E nesse contexto, é vergonhoso que ainda hoje apliquem sobretaxas para muitos países que já estão sobrecarregados pelo peso insuportável da sua dívida externa. Há muitos países a los que já se les vuelve insoportável carregar a mochila da deuda externa. A Argentina pegou um empréstimo do FMI em 2018 durante o governo do liberal Maurício Macri, de 57 bilhões de dólares. Quando Fernandes assumiu seu mandato, renunciou às parcelas pendentes e renegociou em 2021 os 44 bilhões recebidos. Segundo cálculos de Buenos Aires, a taxa básica de 4,033% que o FMI aplica sobe para 8,033% no caso argentino por diversas penalidades e sobretaxas financeiras. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa ou conferir outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.